pense assim, o teu estilo de vida, tua performance, teu comportamento no trabalho faz parte da tua vida. Não tem como você ser boa no trabalho, entregar atividades bem feitas, com qualidade, se você está insatisfeito. Não tem como você, por mais que você queira entregar um trabalho de qualidade, não tem como você entregar um trabalho de qualidade se você está insatisfeito com o teu trabalho. E aí, acredito que nós estamos aqui por um propósito maior, tem um motivo maior da gente estar aqui. E também tenho certeza absoluta que todas as pessoas vêm aqui no mundo para servir, para auxiliar outras pessoas. E muitas vezes as pessoas ficam procurando, né, o propósito, e acredito que tudo começa por você amar as coisas que você faz, o teu dia a dia. E uma forma de encontrar a carreira dos sonhos é você identificar quais as atividades que você tem prazer em fazer. Quais as atividades que você faz e não vê o tempo passar. Analisando esses pequenos detalhes é que você vai chegar à carreira dos seus sonhos. Parece ser uma coisa muito complexa, mas na realidade é voltar ao passado e simplificar, né? O que você, imagina o que você gostava de fazer quando você era criança, do que você gostava de brincar, o que você fazia que não via o tempo passar. Ou hoje, o que as pessoas falam que você faz bem feito, qual que é a tarefa que você faz no teu dia a dia que você não vê o tempo passar. Eu gosto de me lembrar do meu trabalho anterior, no financeiro, porque quando caiu a ficha do que eu gostava, era de auxiliar as pessoas, a dar um direcionamento para a carreira das pessoas, a fazer o one-to-one com as pessoas, dando orientações sobre o trabalho delas, é que eu verifiquei e falei, não, financeiro não é para mim, esse assunto eu não converso aqui no financeiro. E quando eu estava com a minha equipe ou com outras equipes, dando feedback, fazendo treinamento, eu não via o tempo passar. Foi aí que a minha ficha caiu. E eu descobri que eu queria realmente mudar de área e que o financeiro não era para mim, apesar de gostar das atividades. Então não é só o ser boa na atividade. Porque eu, modéstia à parte, acho que ia bem no financeiro, mas tem um outro lado que é o sentir prazer em fazer, não é só o fazer bem. Olha, eu fazia bem o meu trabalho, mas eu não sentia prazer em fazer aquelas atividades no dia a dia. E eu via de muitas pessoas, nossa, mas você tem perfil financeiro. Não vai pro RH, não tem nada a ver com você. Você não tem cara de RH. Eu ouvi até isso na época, né? E hoje as pessoas olham pra mim e falam, nossa, mas você nem tem cara de financeiro. Não sei como que você trabalhou tanto tempo no financeiro. Então não é só fazer as atividades bem, ter um bom relacionamento no trabalho, isso não tem nada a ver com você encontrar a carreira dos seus sonhos e que te dê satisfação e prazer no dia a dia. Você deve estar aí se perguntando, né? Como então, Alessandra? Você está falando tantas coisas, como então encontrar a carreira dos seus sonhos? Pense assim, hoje em dia tem muitas pessoas procurando o que amar, né? Procurando um trabalho para amar. Olhe o inverso. Verifique o que você ama e faça com que aquilo vire o teu trabalho. Aí é que tá o segredo de encontrar a carreira dos sonhos. Alessandra, mas isso é muito difícil. Eu sempre costumo dizer, não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo que eu vou te dar e você vai ler e vai falar, nossa, tem uma lista de carreiras aqui, eu vou encontrar qual que é a carreira do meu sonho nessa lista de carreiras. Não é assim que funciona. Então, assim, isso aí é uma mentira. Quem fala pra você que tem essa fórmula mágica, tá mentindo. E aí eu vou falar algumas mentiras aqui que a gente acaba falando no dia a dia. A primeira delas é, cada pessoa tem um único trabalho dos sonhos. Não acredito nisso. Acredito que cada pessoa tem uma lista de coisas que gosta de fazer. E não necessariamente precisa estar preso em uma carreira só ou em um lugar só. Aprendi muito onde eu trabalho hoje em dia
com os professores. A gente tem professor que dá aula em várias instituições, eu fico olhando aquilo lá. Eles têm oportunidade de conhecer várias culturas, várias instituições. O professor ele tem a oportunidade de dar várias matérias, tem alguns que dão matérias de vários assuntos. Então, não necessariamente você precisa ficar preso a uma coisa. Tem professor de matemática que dá aula de química, física. Então, assim, ele não precisa dar aula só de uma coisa. Ele precisa dar aula só de exatas? Não, às vezes ele dá outras matérias também. Então, como professor, a carreira dele é ser professor, mas exatamente qual assunto pode ter grandes variações. Por exemplo, a minha formação, eu sou administradora de empresas. Existem várias formas de trabalhar, né? Várias carreiras que a pessoa pode seguir com uma formação de administração. Então, não existe um único trabalho e uma única carreira. A pessoa pode fazer diversas coisas ao longo da vida. Ela pode mudar, você pode começar a fazer na mesma carreira o trabalho de uma forma, depois mudar para outra. Um nutricionista pode começar atendendo no consultório, depois pode trabalhar numa rede de restaurante, pode trabalhar numa farmacêutica, que lá eles fazem aqueles alimentos, igual ômega, isso aí é alimento, precisa ter um nutricionista para elaborar, para fazer pesquisa. Um nutricionista também pode fazer pesquisa. Então, assim, com uma formação, tem várias formas dessa pessoa trabalhar e não necessariamente precisa ser a mesma a vida inteira. Pense assim, na prática, o mercado de trabalho, cada vez mais as pessoas fazem muitas coisas. Cada vez mais uma única pessoa trabalha para vários lugares, vários negócios. Não precisa estar ali preso naquela caixinha a vida inteira. Claro, se for sua opção, você estiver feliz, quer continuar naquele trabalho, tem gente que fica 10, 15, 20, 30 anos na mesma empresa, também não tem problema, desde que a pessoa esteja feliz e satisfeita no trabalho. Então, por exemplo, se hoje você está numa carreira, digamos, você é professor, você pode dar aulas em instituição de ensino, você pode dar aulas particulares, você pode dar aulas de diversos assuntos. Às vezes, não é a sua atividade do dia a dia que você não gosta. Às vezes é o assunto que você está falando. Vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a aparecer na internet, o assunto que eu falava sobre temas de RH. E aí, me juntei com 2 amigos, a gente fez um movimento que chamava RH Transformacional, na época. E, cara, foi maravilhoso. Amo essas 2 pessoas. E na época, o movimento foi maravilhoso. A gente convidou várias pessoas de vários lugares para fazerem lives, palestras com a gente, para levar um pouco mais de conhecimento lá pro estado, pra cidade que a gente morava. Na época, eu morava em Manaus. Então, o movimento foi maravilhoso. Mas aí, o que eu percebi com esse movimento? Eu vi, apesar do meu trabalho ser no RH, eu não gostava de ficar falando sobre o RH, né? Sobre os assuntos do RH, avaliação de desempenho e tal. Eu percebi, foi muito bom, foi maravilhoso. Se eu não me engano, a gente ficou uns 6 meses, 4 ou 6 meses, não lembro ao certo, mas foi maravilhoso. Só que depois que a gente finalizou o projeto, que a gente tinha idealizado, tinha começo, meio e fim, eu olhei e falei assim, nossa, eu não quero falar desse assunto, né? Falei assim, foi bom, falava, mas durante o meu dia eu já tenho que fazer algumas atividades que não é aquilo que eu amo, porque todo trabalho vai ter alguma atividade que você não ama. Não existe aquele momento, aquele trabalho que 100% das coisas você vai amar 100% do tempo. Não existe. Então, o que eu percebi? Que o RH não era aquilo que eu queria ficar falando, discutindo. Não era aquilo. Eu gostava de fazer, fazia muito bem, mas faltava, eu pensava assim, nossa, falta alguma coisa. E aí, na época, eu comecei a falar sobre liderança. Técnicas como direcionar o time, várias coisas. E aí eu falei, olha, o movimento melhorou um pouco, né? Parei de falar do RH. O trabalho que eu estava fazendo era o mesmo, só que o assunto que eu estava discutindo, que eu estava ensinando era diferente. E aí eu falei, nossa, acho que eu tô gostando mais de falar de liderança do que
de falar do RH. E aí ainda fiquei um tempão falando de liderança e aí depois me caiu a ficha. Falei, cara, o que eu mais gosto de fazer na minha atividade do dia a dia, né? Eu vou falar sobre isso, que é sobre carreira, sobre direcionar as pessoas, fazer elas acharem um caminho, porque às vezes as pessoas complicam demais e o negócio não é tão complicado. Se você tá aí numa carreira que te gera insatisfação, não é tão complicado você achar a carreira dos seus sonhos. A gente complica demais, mas quando a gente simplifica, a gente encontra o cerne ali, o motivo das coisas. E foi assim que eu consegui encontrar o assunto que eu já fazia no meu dia a dia. Eu já amava o meu trabalho, mas eu tive essa clareza, esse insight, essa luz de qual o assunto que eu mais gostava de fazer, o que eu queria fazer no dia a dia. E aí então comecei a fazer atendimentos, mentorias, e aí foi batata. Eu tive certeza absoluta que era isso que me trazia satisfação no trabalho. Apesar de já ter saído do financeiro, estar numa carreira amando, eu não tinha tanta clareza de qual era o assunto no dia a dia que eu amava tanto, até esse momento. E é muito prazeroso, porque quando você tem a clareza, quando a luz se abre, parece que todas as portas assim na sua frente vão abrindo e aquilo ali vai fazendo um movimento maior e maior. Quanto mais você vai gostando, mais você vai falando sobre o assunto. E hoje, pra mim, eu não me importo, eu daria aula, ensinaria as pessoas, sábado, 3, 4, 5 horas, domingo a mesma coisa, porque quando eu tô fazendo isso, eu não percebo o tempo passar. Então, a primeira mentira que as pessoas contam é que cada pessoa tem um único trabalho dos sonhos. Isso não é verdade. A pessoa pode descobrir vários trabalhos do sonho e diversas formas de atuar dentro daquilo que ela gosta de fazer. Isso é o que eu acredito. Vamos para a segunda mentira. O trabalho dos sonhos é algo mágico e perfeito o tempo todo. Acabei de falar sobre isso. Se você tá aí pensando, nossa, eu tô insatisfeita no meu trabalho, quero encontrar a carreira dos meus sonhos. E essa carreira dos seus sonhos é perfeita, como diz lá na minha terra, tire seu burrinho da intempérie, tira o cavalinho da chuva. Por quê? Porque não existe essa perfeição no trabalho e só coisas que você gosta. Se fosse, o nome não seria trabalho. O nome seria férias, seria passeio, seria qualquer outra coisa menos trabalho. Então, no trabalho, a pessoa adulta que trabalha, ela tem atividades que ela não gosta junto. Vou dar um exemplo, um psicólogo. O psicólogo ama estar lá no atendimento, um a um, né, com o seu cliente. Agora, vá dar a planilha financeira para calcular os atendimentos, emitir nota fiscal, verificar o imposto para pagar. O psicólogo não vai gostar. Tenho muitos amigos psicólogos maravilhosos. Se algum tiver assistindo o vídeo, um beijo para todos. Amo meus amigos psicólogos. Eu não sou psicóloga de formação. Adoro o assunto, sou muito estudiosa sobre, inclusive, por acaso tem até um livro aqui que eu tô lendo do Freud. Mas não adianta você dar algumas atividades para o psicólogo que ele não gosta de fazer. Agora, precisa fazer? O psicólogo tem que saber se todo o dinheiro que ele tinha que receber, se entrou na conta bancária dele, ele tem que pagar as contas dele? Precisa. Então, assim, não tem aquele milagre da carreira dos sonhos e que você vai fazer só aquilo que você gosta. Isso não existe. É uma ilusão que não adianta você ficar indo atrás, que aí passa a ser alguma coisa meio que infantilizada, é coisa de criança. Criança que, né, vive no mundo da lua, sonhando e acha que tudo é céu de... as nuvens, né, nuvens de algodão. As nuvens não são de algodão. A realidade da pessoa adulta é essa. E encontrar a carreira dos sonhos passa por isso. No seu dia a dia, você tornando aqueles momentos, tendo clareza dos momentos que você gosta, da sua atividade diária, vai ficar muito mais fácil. Você vai direcionar seu tempo para o que você gosta, que é o que vai rentabilizar e te trazer dinheiro. E aí essas coisas que você não gosta, você escolhe, ou você terceiriza, paga alguém para fazer e você supervisiona, porque algumas coisas não dá para terceirizar e você nunca nem olhar.
ou você faz aquilo mais rápido para que aquilo não te ocupe tanto tempo e que não te gere tanta infelicidade naquele momento que você está fazendo aquilo. Mas pense assim, a vida, ela é uma montanha russa. A vida, ela não é linear. Ai, vou encontrar a carreira dos meus sonhos, vou ser feliz todos os dias, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Isso não existe. O linear, quando acontecesse linear, quer dizer que você morreu, criatura. Então a vida, ela é assim mesmo. Um dia você vai estar muito feliz, no outro dia nem tanto. Só que o principal é que a maioria dos dias você tenha felicidade e satisfação no teu trabalho.